a respeito de máscara, do uso de máscara nas ruas, na rua e nas lojas, né? É exigido, não pode ficar sem máscara? Como é que tá isso, de maneira geral? Então, aqui na Itália, tu podes andar na rua tranquilamente sem máscara quando tu consegue manter a distância social de 1 metro de distância, né? A distância social, que é 1 metro. Dentro dos lugares todos é obrigatório o uso de máscara, dentro dos meios de transporte também, né? Inclusive, nós fomos viajar para a cidade do Lago de Como, umas semanas atrás, e assim, como tinha muita gente, né? A cidade é uma cidade turística, e graças a Deus já está voltando o movimento, e a gente já consegue ver uma neonormalidade, né? As pessoas todas de máscara na rua, né? Então, assim, respeitando mesmo, quando tu vais na feira, no mercado, as pessoas usam máscara, porque não tem como tu manter 1 metro de distância na feira, em cidades turísticas e tudo mais. Então, as pessoas respeitam mesmo, é uma super consciência isso aqui. E na Alemanha, Bruna? Aqui também tem que usar máscara dentro de supermercado e lugares fechados, transporte público, mas na rua, na verdade, aqui nunca precisou usar na rua. Eu até depois, quando eu for apresentar aqui, não sei se a Andréia fala primeiro, depois eu mostro a minha foto, que daí mostro direitinho, assim, as pessoas andando na rua e, assim... Pode subir, então, pode subir. Tem fotos aí, pode subir agora. Assistência técnica faz isso para nós, joga as fotos na tela, a gente só comenta. É uma barbárie. Esse Cindy Lloyd aqui nos faz coisas aqui que a gente não imagina. Vai, Bruna. Tá, então, aqui eu só botei alguns dados, né, sobre os casos aqui na Alemanha. Eu moro na Bavária, tá, no estado da Bavária, que em março foi onde mais teve casos. Então, o nosso lockdown foi do dia 15 de março ao 20 de abril, pelo menos aqui no estado, né, porque também cada estado teve seu fechamento. Esse daqui foi o segundo dia depois do lockdown, quando foi dia 15, não, dia 16, depois do lockdown, eles anunciaram que ia fazer lockdown, as pessoas foram no supermercado, e isso foi o que eu encontrei tentando ir no supermercado também, não tinha quase nada para comprar, realmente as pessoas ficaram bem apavoradas. Isso daqui foi durante a pandemia, então, durante o lockdown ali, né, essa daqui é a rua do comércio da cidade, tudo fechado, não tinha uma pessoa na rua. Aqui é onde fica, aqui no meio, a foto do meio é onde fica essas feiras também que vende frutas e tudo mais, então tudo fechado, e as pessoas usando máscara dentro do metrô. Assim. Algumas coisas que aconteceram aqui bem no início, tá? Esses aqui são os dois CEOs, esse é o CEO da Adidas e esse é o CEO da Puma. A cidade onde eu moro é onde fica a sede principal dessas duas empresas. Então, no início eles se encontraram, porque a Puma e a Adidas são conhecidas como ter uma rivalidade bem forte, né? E eles se encontraram, postaram essa foto para tentar entender e saber como é que eles iam conseguir sair dessa. Então, a gente viu bastante essa parceria aí. As empresas grandes tentando entender e fazer essa troca. Bacana. Aqui na Alemanha, o governo falava para a gente sair ao ar livre para fazer esporte, porque aqui os apartamentos também são pequenos, né? Então também é uma outra realidade. E a gente estava acabando de sair do inverno, então fazia muito tempo que a gente não via o sol, e aí em março começou o sol e as pessoas estavam loucas para sair. Então, para equilibrar, eu acho, foi feito isso, assim, você podia sair ao ar livre, ir até um lago, ou pegar uma bicicleta, mas voltar para casa depois, você não poderia ficar lá no lago, por exemplo, não poderia entrar no lago, ou não poderia encontrar amigos, você só podia sair para correr, ou caminhar e voltar para casa, ou bicicleta. Então, aqui algumas fotos do retorno, tá? Algumas lojas com manequim com máscara, até para lembrar o cliente que ele tem que entrar com máscara. Tem lugar para entrar e tem lugar para sair, então tem a entrada e a saída, tu não pode entrar e sair pelo mesmo lugar. As lojas todas tem muita sinalização, assim, porque as pessoas também estão um pouco perdidas, então, e as lojas também, né, cada semana era um decreto novo também, então era uma informação nova que eles iam botando na vitrine para as pessoas Cada saberem. semana um decreto
Cada semana um decreto novo, Bruna, né? Que semelhança, né? Que a gente tem algo muito parecido aqui também, né? Cada semana tinha alguma coisa nova, assim, então até a gente tinha que olhar toda, não sei se era toda segunda ou todo domingo que a gente olhava o site para ver, essa semana, então, porque a primeira semana aqui, as lojas de até 800 metros quadrados podiam abrir. Depois, lojas de mais de não sei quantos metros, e foi aos pouquinhos. Sim. Eles nunca deram um passo atrás, mas quando eles viam que estava aumentando os casos, eles paravam e na próxima semana não abririam daí os maiores, sabe? Então, eles foram aos pouquinhos. E restaurante também foi a mesma coisa. Acho que esse daqui é no dia 2 de maio, que ainda estava... As lojas grandes abriram, essas lojas de mais de 2 andares, né? E aqui são as filas, e aí que a gente pode ver as pessoas na rua, elas não andavam de máscara só, dentro mesmo de loja ou transporte público. Aqui, então, é no supermercado, esse primeiro aqui também 1,5 metro de distância para as pessoas ficar. Se tu pudesse comprar sozinho, era melhor do que, né, comprar com parente e tudo mais. E uma coisa que os lojistas fizeram aqui para contar o número de pessoas dentro da loja é todo cliente que entra tinha que entrar com cestinho. Então eles não precisava alguém ficar contando, né? Ficava ali, aí se acabava o cestinho, tu não podia entrar, tu tinha que esperar alguém sair para botar o cestinho ali. E do lado também tinha um álcool gel para a pessoa limpar o cesto. Então não tinha ninguém limpando o cesto, tu que limpa o teu cesto, tu entra com o teu cesto, tu deixa o teu cesto ali, a próxima pessoa limpa e entra. Aqui deu um boom de vendas em comércio para esportes ao ar livre, né? Então, bicicleta, roller, todas as coisas que dá para fazer do lado de fora. Isso daqui eu entrei na Decathlon e não tinha mais nada de bicicleta. Então, nem online. Até puxando aqui, Bruna, a Luciane Weber, né, ela comenta ali justamente sobre esse comércio de veículos, né? Se há dados, se vocês têm dados, ou pelo menos uma boa percepção de venda de bicicletas, motocicletas, em função dessa mudança de comportamento, né, que tem, já está dando um dado importante, que isso aí aumentou, né, o uso e, consequentemente, a venda de algum tipo de veículo como bicicleta, ou como equipamentos e produtos relacionados à atividade física, né? Isso. Bastante, cresceu bastante. Aqui na Itália, eu posso dizer que é igualzinha a situação da Decathlon, da mesma loja, inclusive a foto podia ter sido aqui, porque é igualzinho. E a gente viu ontem que saiu um decreto do governo com incentivo para comprar, eu vou dizer elementos, né, objetos de mobilidade, ou seja, se a gente quer comprar um patinete elétrico, ou uma bicicleta elétrica, uma coisa assim, o governo, então, ele te dá de volta até 60% do valor, num valor máximo até 500 euros, né? Mas então ele te devolve, tu compra, apresenta o cupom fiscal e ele te retorna 60% do valor. Então é um negócio. Eles têm várias dessas coisas de incentivo, né? Sem falar que em Milão eles triplicaram o número de quilômetros de pistas cicláveis, porque eles estão realmente incentivando as pessoas a não usarem o transporte público, né? A população em si, ela elegeu o veículo de 2 rodas, né, como o mais seguro. Então, seja ele a bicicleta ou a própria moto. Tem uma das indústrias de moto que está com as vendas, o último dado que eu vi, ela estava quase com 40% sobre o mesmo período do ano anterior. Então, assim, superou o orçamento, superou tudo que se podia imaginar. E interessante que, primeiro, não tinham motos para entregar, porque as fábricas na China e no Japão, basicamente essa é montada no Japão, como parou a fábrica, não tinha moto para entregar. Quando eles começaram, eles não estão dando conta da demanda. Já tem moto sendo vendida para entrega para dezembro e janeiro. Então, assim, tanto que as pessoas elegeram como meio mais seguro de transporte. Então, assim, Portugal tem vendido muito motocicletas, bicicletas também, o patinete, que é o trotinete, mas a moto virou uma coisa incrível, assim, a quantidade de venda. E outro mercado aqui, que a gente vai, e as prateleiras estão assim, desse jeito, é em si as lojas Faça Você Mesmo. A Leroy, o IKEA, é incrível. Eu tive no IKEA essa semana, fazia 3 meses que eu precisava ir comprar umas caixas, e sempre protelando, porque
não tenho saído muito nesse período, mesmo já estando liberado, e eles têm um estacionamento com 1.400 lugares e o outro estacionamento com mais 1.000. Eu tive que estacionar no final do segundo estacionamento, porque estava tudo lotado, e aí quando eu parei o carro, eu fiquei pensando, vou me expor a esse risco? Não, vou embora. Mas as lojas, assim, lotadíssima do mercado, faça você mesmo. Deixa eu trazer um comentário aqui do Renato Faria, né? Ele fala que no varejo a segurança, né? A segurança do consumidor, para ele é fundamental, a gente sabe que é, né? Talvez aí mais ainda em lojas de rua, diferente de lojas de shopping. A segurança é importante. Como é que está sendo, já falando nessa volta, nesse retorno, né, das atividades, a respeito do medo da população, se há esse medo, se demonstra esse medo de ir para a rua, a gente, no Brasil, está diferente daí, né, vocês estão alguns passos à frente nesse retorno, né, mas como é que foi, ou como é que está sendo isso com relação a esse possível medo de voltar para a rua? Ou isso não existe? De entrar na loja, sabe, de ir até o shopping. Tu relataste alguma coisa agora, né, Andréa? Mas... eu, por exemplo, estava 3 meses protelando de ir numa loja que sabia que tinha movimento. Então, assim, mas não é uma coisa da população em geral, porque senão não ia ter 2.500 lugares ocupados no estacionamento, né? Mas existe, sim, um certo receio. Mas acho que não é o que hoje em dia trava mais o consumo. Tá? Em alguns casos, nós notamos em Portugal uma inflação muito alta. Eu tenho a impressão de que alguns lojistas, em geral, o comércio, está tentando tirar aqueles meses de atraso, né, de sem venda, e recuperando em preços mais altos. Principalmente o pequeno comércio. Tem aumentado muito o preço. O preço, Poxa vida. E a respeito, voltando... Quer falar, Renata, por favor? Eu ia só comentar que aqui, ao invés, as pessoas estão preferindo lojas de rua, não shopping centers, em função do fato de tu estar em lugares fechados, né? Então, elas estão preferindo... E isso está sendo uma coisa bem interessante, porque é uma contramão da tendência, né? Quando a pessoa prefere shopping, porque encontra tudo lá, tem estacionamento e tudo mais. Aqui, então, as lojas de rua estão... tendo essa coisa essa prioridade nesse caso, porque elas estão preferindo não estar em lugar fechado, né? Só que ainda tem algumas regras, porque dependendo do número de metros quadrados da loja, tem tipos de loja que pode entrar 1 ou 2 pessoas no máximo por vez na loja. Né? Então, assim, às vezes a gente se passa, porque é uma questão de hábito, e vai entrando, e o carinha lá do caixa diz, espera um pouquinho aí na porta, porque já tem 1 pessoa, 2 pessoas aqui dentro, mas é muito interessante isso, assim, a Itália está em deflação, em termos de preço, né, e foi pela primeira vez desde outubro de 2016, então, uma coisa de se considerar, né. Vamos ver se a Bruna tem nos ajuda aqui. O Ildefonso, ele comenta que, diz assim, as coisas, a gente ouve por aí, né, as coisas parecem estar normais, né, mas de fato estão, né, vocês conseguem perceber se, por exemplo, o consumidor, a mudança de comportamento dele afeta, por exemplo, ele guardar dinheiro e não gastar, seja por medo, seja para ver a coisa se estabilizar, ou não se percebe isso? Não sei se é fácil também perceber nas culturas de vocês. Por aqui, o pessoal, agora foi férias de verão, né? Então, a maioria do pessoal que a gente conhece viajou pegou o dinheiro e foi viajar. Teve gente que foi para Itália, teve gente que foi para França, teve gente que foi para Holanda. Então, assim, eu não tenho dados, né, de algum site ou alguma coisa assim, mas o que eu percebo é que o pessoal não, né, foram comprar bicicleta, que é uma coisa cara aqui, foram viajar, então não tenho percebido isso. O que eu estava falando antes da máscara, eu até vou passar um pouquinho aqui, ó. Aqui na Alemanha, os varejistas estão querendo que as pessoas não usem máscara dentro das lojas. Na França e na Holanda, o pessoal não precisa mais usar dentro das lojas. Os varejistas acham, aqui na Alemanha, que isso impede do consumidor comprar, porque como se fosse uma barreira, é o que eles estão alegando. E aí eles estão pedindo para o governo, né, para eles tentarem dar uma aliviada, mas acredito que o governo não vai aliviar, não, vai continuar, pelo menos aqui, o uso da máscara, né? Não apareceu nada falando que a gente ia poder
andar de máscara sem máscara dentro das lojas, continua aqui, mas a Associação dos Varejistas aqui estão tentando, né, que as pessoas não usem máscara dentro das lojas, porque eles acham que sim, que isso dá um certo medo, uma certa angústia nas pessoas.